Antes do vídeo começar, sinto muito pela demora de postar o vídeo da semana. Normalmente eu demoro uma semana ou mais para produzir um vídeo. Vida de procrastinador não é fácil. Porém, semana passada tive vários perrengues. Fiz prova, trabalhos escolares, aquelas coisas de sempre. E quando eu tinha um tempo livre, eu ficava scrollando rios do Instagram. Maldito seja. Ou atividades domésticas. Mas enfim, para deixar avisado, vai ter algumas coisas que estarão em fora de ordem. Eu espero que não. Mas tirando isso, vamos começar o vídeo. Eu não sei vocês, mas depois do meu último vídeo, que por sinal foi muito bem recebido para um canal pequeno, só tenho a agradecer a cada um de vocês. Enfim, voltando ao assunto, depois daquele vídeo, eu fiquei procurando por um jogo que não fosse tão discutido ou conhecido pelo público. E senhores, achei um jogo que pode ser o próximo da sua lista de jogos esquecidos, mas que definitivamente merece ser jogados. Hoje vamos falar de Outground, eu acho que pronunciei certo. Um jogo de survival horror lançado para PlayStation 2 em 2005. Desenvolvido pela Capcom, o game mistura elementos de terror psicológico, perseguições tensas e puzzles. Tudo isso com uma protagonista vulnerável e um cachorro que faz toda a diferença. Diferente de outros jogos de terror da época, Fiona não tem armas, ela depende do Huey, do ambiente e da fuga. O jogador precisa se esconder, resolver quebra-cabeças e evitar confrontos diretos com os perseguidores. A protagonista pode entrar em estado de pânico se estiver sob muita pressão. Nesses momentos, os controles ficam confusos, a tela distorce e ela pode até tropeçar, o que aumenta ainda mais a tensão. Ao longo do jogo, Fiona é perseguida por 4 antagonistas. Debilitas, um gigante com mente infantil que trata Fiona como uma boneca, Daniela, uma criada emocionalmente instável, Ricardo, um alquimista sinistro que tem planos sombrios para Fiona, e Lorenzo, que esconde o segredo mais bizarro do castelo. Cada um deles aparece em diferentes momentos do jogo e tem seu próprio estilo de perseguição. Durante a gameplay eu vou explicar as jogabilidades deles, um por um. O jogo se inicia com um muro desgastado, mostrando um bueiro. É mostrado um homem erguendo uma faca de açougueiro cortando um pedaço de carne. Ele viu uma mulher presa em uma cela e tentou soltá-la. O homem desconhecido saiu com medo dos relâmpagos. Agora a garota que estava dentro da cela se levantou assustada. Ela observa apenas as pedras, o sangue e a faca. Percebeu-se que o cadeado da sua cela estava aberto. Saindo de dentro, ela sentiu uma presença por baixo da mesa. Quem sai de lá? Apenas um cachorro, deixando a coleira cair. Tinha algo escrito, Huey. Percebendo que não era seguro ficar aqui, saímos daqui. Corremos nesse jardim e subimos nessa escada. Entramos no quarto e uma cutscene é mostrada. A garota olha o relógio e enquanto uma outra mulher está observando nós. Quando nós íamos abrir a porta, a garota olha para trás. Ela deixou umas roupas para a garota e ignorava nossas perguntas, falando apenas com aquele quadro. Após ela sair, trocamos de roupa. Um ser nos observava. Agora é mostrado alguns comandos. Quadrado para quebrar objetos ou atordoar inimigo. Triângulo atirar alguns objetos depois de equipar ou colocá-los no chão. L1 para abaixar e R1 para se esquivar. Fiquei procurando algum item nesse quarto, mas não tinha nada. Salvei o jogo. Saímos desse quarto e vamos descendo pelas escadas. Quebrei um jarro e peguei este objeto. Tentei abrir essa porta, mas estava trancado. Subi as escadas e abri a porta que está na minha frente. Essa porta também não abria. Entrei neste quarto e tinha alguns avisos sobre um ser chamado Luminiscente. Pegamos mais alguns itens. É apresentado mais uma cutscene. Esse homem quer brincar com a gente. Teremos que fugir dele. Voltamos para aquele quarto e nos escondemos debaixo da cama. Esse jogo tem uma mecânica legal sobre se esconder, que não pode se repetir o mesmo esconderijo 2 vezes, porque ele pode saber que nós estaremos lá. Saindo desse quarto, voltamos aonde nós estávamos, empurrei uma caixa e entrei por esta porta. Nesse quarto tinha um golem de ferro, precisávamos de uma chave. Peguei um documento que seria necessário para tirar o golem dali. Havia mais um quarto no final do corredor.
e tinha uma máquina de escrever. Testei ela escrevendo isso aqui. Agora escrevi o que de fato era importante. Com a chave em mãos, ativamos o golem de ferro e ele sai do nosso caminho. Abrimos a porta e vamos descer pelas escadas. Peguei alguns itens que estavam por lá, mas eu não observei o local direito, achando que tinha deixado alguma coisa para trás. Porém, eu fiquei andando igual um tonto e o caminho era por lá mesmo. Entrando pela porta certa, andamos e entramos em uma outra porta. Tentamos pegar uma chave, mas alguém interrompe o momento. O cara fala com a gente e manda nós tirar o cobertor por cima, que havia uma escultura de uma mulher feita de madeira. Pegamos a chave e saímos dessa sala. Antes de abrir a porta do segundo jardim, é mostrado uma luminescente. São criaturas que perseguem nós sem descanso. Não entendi o que era para ser isso, talvez esqueceram de revisar. Passando pelo corredor, entramos na cozinha, coletando itens. Finalmente pegamos o mapa do castelo. Saindo do depósito e voltando para a cozinha, uma cutscene é apresentado. Novamente aquele homem está por aqui. Corremos desesperado. Machucou o calcanhar. Fugimos dele e uma voz interrompe a perseguição. O nome desse homem é Debilitas. A tal voz aparece em nossa frente. Ele se apresenta como Ricardo, o anfitrião do castelo. Ele se diz que lamenta sobre o acidente de carro que causou a morte dos pais de Fiona. Esqueci de comentar o nome dela mais cedo. Ele fala que nós somos a herdeira do castelo Billy. A Fiona começa a ter um choque emocional e eventualmente dá um desmaio. Ela acorda de volta daquele quarto do início, falando a si mesma que aquilo não era real. Escutamos alguns gemidos de um cachorro e verificamos pela janela. Vamos descer e ver o que houve com o animal. Saímos do quarto e descemos pelas escadas, e o cão geme de dor. Quando chegamos lá, percebemos que ele foi maltratado. A Fiona se pergunta quem fez isso. Subindo as escadas, notamos que a porta está aberta. Exploramos naquela parte e não achamos nada de interessante. Voltando para o quarto, Debilitas estava em nossa cama, parecendo que estava esperando por nós. Ele vem para a nossa direção, mas quem interrompe é o cão. Quero nem saber o que ele ia fazer com a gente. Aparece um tutorial dos comandos dele. Analógico direito para cima, indica atacar o inimigo. Depois que o cão mordeu ele e deixando nós em paz, conhecemos melhor o cão. Ela lembra o nome dele, Huey. Agora o jogo nos mostra os comandos que podemos fazer com Huey, sendo o nosso novo amigo. Vou deixar na tela para vocês lerem. Saímos do nosso quarto enquanto pegava alguns itens com a ajuda do Huey. Fomos direto para a cozinha. Quem estava por lá é aquela mulher de mais cedo. Pelo jeito, ela está fazendo a janta. Pegamos essa primeira parte da chave em cima da mesa de jantar. Agora pegamos a segunda parte da chave. Olhando para a descrição delas, há uma combinação. Fui direto para a sala onde tem a máquina de escrever e escrevi REST. Com a chave em mãos, voltamos para essa parte e inserimos a chave nesse local, assim liberando mais uma porta. Agora aprendemos uma nova função. Pontos de recuperação servem para recuperar as nossas energias e aliviar o estado de pânico que o nosso personagem fica. Depois disso, só coletei alguns itens pelo castelo e fiquei perdido. Fiquei 10 minutos andando e não achei nada. Depois de jogar em off e ver um vídeo, era só ter pegado uma marionete quebrada onde estava aquela pilha de lixo e usando ela abrimos essa porta. A partir daqui eu não vou explicar mais nada sobre o jogo, vou deixar vocês jogarem para saber o que se trata o enredo. Enrolei pra cacete para fazer esse vídeo, não é à toa que fiquei 2 semanas em off, praticamente só resumi 1 hora de gameplay. Sou vagabundo demais para ficar resumindo um jogo que dura em 6 ou 8 horas em média. Agora vamos retomar o vídeo que ainda não terminei de falar sobre ele. A ambientação é um dos pontos fortes. O castelo tem um visual sombrio com salas antigas, jardins decadentes e laboratórios estranhos. A trilha sonora é sutil, aparecendo apenas quando necessário. Isso aumenta o impacto dos sons do ambiente, como passos ou portas rangindo. Huey não é um simples recurso de gameplay. Ele precisa confiar em você para obedecer.
Se for maltratado ou ignorado, ele pode ficar desobediente. É possível acariciá-lo, dar ordens e recompensá-lo com comida. Tudo isso afeta o comportamento dele. O jogo tem múltiplos finais. Eles variam de acordo com suas ações, sua relação com o rio e decisões específicas durante a história. Isso incentiva o jogador a jogar mais de uma vez. Se você curte jogos que mexem com o psicológico, criam tensão de verdade e te colocam no papel de alguém vulnerável tentando sobreviver, Haunting Ground com certeza merece sua atenção. É um daqueles jogos esquecidos do PS2, mas que entregam uma experiência marcante para quem se arrisca a explorar. E se você já jogou, comenta aqui o que achou, deixa o seu like e a sua inscrição. Se você ainda não conhece, coloca na sua lista. Vale a pena. Obrigado por assistir até aqui e vejo vocês até no próximo vídeo.